Olá pessoal, tudo bom? Bem, hoje nós vamos começar a nossa segunda aula sobre o tema Roma Antiga. Na primeira aula nós falamos sobre a civilização etrusca, que corresponde à fase monárquica da civilização romana. Destaquei a formação da polis de Roma, a estrutura política, a luta entre os patrícios e os plebeus, as conquistas políticas dos plebeus, a expansão interna. E hoje, neste vídeo número 2, nós iremos falar sobre a expansão externa, principalmente sobre as guerras púnicas. Se você olhar seu livro didático, você vai ver que existe muito pouco escrito sobre as guerras púnicas e sobre a civilização cartaginense. E nesse vídeo aqui nós vamos dar um enfoque grande a essa civilização por sua própria importância histórica. Se você acompanha comigo aqui, nós estamos na segunda fase da civilização romana, a fase republicana, e vamos abordar o período que vai de 262 a 146, onde ocorrem as 3 guerras púnicas, que são um divisor de água na trajetória da civilização romana. Então está aqui o nosso tema, guerras púnicas. Para quem não conhece, nós vamos começar falando aqui um pouco sobre o exército romano, essa instituição tão importante que vai exercer assim um papel determinante para a consolidação do grandioso império que Roma vai obter, vai construir, principalmente após as guerras púnicas a partir do século III a.C. Algumas coisas importantes a se falar sobre o exército romano. Esse exército ele é composto, pelo menos até o século II, até as reformas de Mário, ele é composto por camponeses. Não é um exército profissional, não é um exército permanente, é um exército de camponeses, Porém, é um exército que vai desenvolver táticas militares muito elaboradas, muito superiores ao que o mundo antigo até então havia conhecido. Roma tem um exército muito forte, tem uma fragilidade também. A navegação não é o ponto forte do exército romano, E isso eles terão que melhorar se quiserem, obviamente, vencer os cartaginenses, como a gente vai falar aqui mais adiante. Durante o período da República, nós teremos 3 conflitos diretos entre Roma e Cartago. Como eu pontuei aqui, é um momento que o exército ainda não é profissional, a base de composição desse exército são os cidadãos normais, são os cidadãos romanos comuns, são camponeses em sua grande maioria, e havia também uma composição, um agrupamento chamado aqui do Sóci, que são as tropas auxiliares. No vídeo número 1 eu pontuei para vocês que quando os romanos conquistavam determinado grupo, determinada civilização, como a civilização etrusca, eles exigiam não apenas a questão do pagamento dos tributos, como também o fornecimento de força para o seu exército durante períodos de conflito. Nós vamos analisar principalmente aqui o seguinte. Roma conquista primeiro a própria Península Itálica. A primeira fase de expansão é a expansão interna. E depois inicia-se o processo de expansão externa, que necessariamente exige a derrota da civilização cartaginense, que ocupa todo esse território. Ou seja, o mar Mediterrâneo, antes dos romanos, ele já era ocupado pelos cartaginenses, por esse império que muito pouco se ouve falar, mas que tem um papel fundamental nas transações comerciais do Mediterrâneo antes dos romanos se apossarem dele. Quando os romanos conquistam a península, principalmente nessa região aqui mais ao sul, isso aí por volta de 272 a.C., é o momento em que eles entram em um contato mais constante com os cartaginenses. E a parte do desejo de expansão, da perspectiva imperialista que os romanos desenvolvem na República, eles sentem a necessidade de
destruir ou de pelo menos submeter a civilização cartaginense ao seu comando. Vamos falar um pouquinho aqui sobre esta cidade, sobre este império. A cidade de Cartago, ela estava localizada, está ainda na verdade, localizada no norte da África, no território da Tunísia, e foi fundada pelos fenícios, pelos púnicos, como eram conhecidos na época. Inicialmente, Cartago era uma colônia que ela nasce com um propósito muito bem determinado, que é possibilitar a exploração das riquezas metalúrgicas da região e também funcionar como um entreposto comercial dos fenícios na costa africana. Lembrando que os fenícios estavam estabelecidos lá na região da Síria, na região da Palestina. Cartago ela tinha uma estrutura política bem diferente, não tão diferente assim da civilização romana. Então vamos analisar aqui como é que essa cidade importante, a sede desse império, estava organizada. Pelo pouco que nós sabemos, pelas narrativas, na verdade, documentos romanos, a cidade de Cartago era organizada a partir de 3 instituições: o Sufete, o Senado e a Assembleia, a Assembleia Popular. O Sufete é um termo de origem semita, era como se fosse uma magistratura. Quem assistiu o vídeo número 1 lembra que a gente comentou o funcionamento da magistratura romana. É algo muito parecido. Eles tinham o poder de presidir Senado, de convocar as assembleias populares, tinha o poder civil, o poder religioso, mas não tinha o poder militar. Como a civilização cartaginense ela estava orientada para o comércio marítimo, para o desenvolvimento de frotas marítimas, os cartaginenses sempre estiveram em contato com muitos povos, como os etruscos, como os gregos, como os cipriotas, o pessoal da ilha de Chipre, enfim. Cartago, de fato, controlava o comércio da região, assim como detinha uma agricultura bastante desenvolvida. A escravidão funcionava também como um elemento importante na organização das atividades cotidianas da cidade, como vai ocorrer também com os gregos, como vai ocorrer com os próprios romanos. Um outro ponto importante aqui é analisar o seguinte, que o exército cartaginense ele era composto na grande maioria por escravos e por mercenários. Os cidadãos de origem fenícia, eles geralmente estavam restritos a defender a própria polis de Cartago. Dito isso, nós vamos entrar aqui de fato nas guerras púnicas. Se você observar aqui, você tem Roma e Cartago, e entre eles você tem essas ilhas, a ilha da Sicília, a ilha da Sardenha, que são territórios hoje pertencentes à Itália. Então nós teremos 3 conflitos. A primeira Guerra Púnica, iniciada em 264, que vai até 241. A segunda começa em 218 e vai até 201. E a terceira começa em 149 e vai até 146. Ela é mais curta, mas esses três conflitos serão determinantes para o futuro da civilização romana. Então, eu quero focar bem estas guerras aqui. Avançar aqui para a gente falar da primeira. Para que você tenha uma noção da importância desses conflitos entre Roma e Cartago, até a primeira Guerra Púnica, os romanos não haviam saído ainda da Península Itálica. Ao final da Terceira Guerra, já haviam submetido o norte da África e a Península Ibérica, e estavam dirigindo seus olhares para as terras mais distantes, como a Britânia, que é a atual Inglaterra, e regiões mais a Oriente. Então observe a importância desse conflito. Antes dele, os romanos não haviam saído da Península Itálica. Depois desses conflitos, os romanos serão donos do Mediterrâneo como um todo e de terras infinitas. A primeira guerra aqui, ela ocorre entre 264 e 241 a.C. É um período que Roma e também Cartago, mas principalmente Roma, começa a assistir ao crescimento significativo da presença dos escravos. Não se esqueça
que a escravidão da antiguidade está muito vinculada à questão dos conflitos. Estes escravos, na sua grande maioria, vão ser utilizados em diversas funções, como o trabalho no campo, nas oficinas, o serviço doméstico, né? Os romanos, como eu pontuei no início, que já possuíam um exército muito importante, iriam precisar desenvolver também uma frota marítima se quisessem de fato conquistar Cartago. Isso porque eles precisariam, obviamente, desembarcar no território africano, né? E isso iria exigir, como exigiu de fato, que os romanos se apropriassem também de conhecimentos náuticos, que não era, digamos assim, o forte da civilização romana. Então, assim, apesar de sofrer derrotas significativas no território africano, em função justamente dessa pouca habilidade marítima, os romanos conseguiram incorporar diversos outros territórios, né? Como a Sicília, a Sardenha, a Córcega e parte do território da Gália, a parte mais próxima à Península Itálica, né? Nesse processo aí você vai ter, como eu posso dizer, várias transformações ocorrendo em Roma. Porque na medida que o território começa a se expandir, Roma precisa também criar novas instituições administrativas para dar conta, né, desse território bem mais amplo aqui. Então, para manter o domínio sobre os locais conquistados, os romanos vão reestruturar sua legislação, criar novos postos administrativos, né, e ao mesmo tempo, o que nós vamos observar é que os romanos, nesse contato com outras civilizações, irão também experimentar um desenvolvimento cultural bastante significativo. Então, aqui, Cartago, por sua vez, mesmo tendo perdido a influência no sul da Itália e sendo obrigado a pagar tributos aos romanos, ou seja, após a primeira batalha, como já acontecia com outras cidades e com outros povos, os derrotados pagavam tributos a Roma, né? Roma vivia desse espólio, Roma vive da expansão, né? Os cartaginenses decidem então compensar os territórios perdidos na região próxima à Península Itálica, avançando sobre um outro território, que é hoje a atual Península Ibérica, que na época era conhecido como a Espanha, e lá tentaram, digamos, tomar posse das ricas minas de prata que havia nessa região. Para manter o domínio sobre os locais conquistados, como eu pontuei aqui, os romanos precisaram fazer essa reestruturação da sua administração, né? Depois, mais para frente, nós vamos comentar como era que isso estava desenhado. E os cartaginenses, conquistando e avançando sobre a Península Ibérica, sobre a Espanha, a ideia é que eles pudessem ameaçar a hegemonia romana realizando uma invasão pelo norte. Na segunda batalha, no segundo conflito entre Cartago e Roma, a partir de 218, esse conflito vai durar aí de 218 a 201, aparece uma figura muito importante, que é Aníbal, né? Na história ele aparece como o general dos elefantes, é o cara que introduz os elefantes nos conflitos com Roma, né? Uma arma nova dentro da perspectiva militar, assusta demasiadamente os romanos, pelo menos no primeiro momento, quando ele resolve invadir a Península Itálica, como eu falei, a partir da Espanha. Só que acredita-se que a hipótese mais generalizada é que Aníbal ele não tinha intenção de ocupar Roma de fato, mas de demonstrar a debilidade e a possibilidade da derrota dos romanos diante de uma invasão pelo norte. Nesse sentido aí, a ideia de Aníbal era entrar na Península Itálica, convocar os povos dominados pelos romanos a se sublevarem-se, né, a se revoltarem contra o dominador e provocar uma verdadeira desestruturação dentro desse pequeno império romano nesse momento ainda, né? É importante lembrar que ao lado dos púnicos, né, dos cartaginenses, lutavam tribos tribos hispânicas, os próprios gauleses, que ainda não haviam sido conquistados pelos romanos, e também os líbios, que são, nesse sentido aí, os africanos.
estavam na composição do exército cartaginense e também foram derrotados pelos romanos nesse primeiro momento aqui da Segunda Guerra, né? Vou pontuar aqui. Vamos analisar as consequências desse conflito. Cartago, obviamente, vai perder sua independência, passa a pagar os tributos a Roma, compromete-se em não fazer mais guerras sem autorização de Roma, e ao final da Segunda Guerra Púnica, Roma detém o domínio sobre a Sicília, sobre a Sardenha, sobre Córcega, o atual território, parte do território da atual Espanha, e se torna definitivamente a senhora do Mediterrâneo. Mas Cartago ainda se mantém de pé, e isso é importante frisar. No terceiro conflito que nós vamos analisar aqui, a Terceira Guerra, que é a mais curta, né, você vai ter alguns elementos que são importantes. Ao final dessa Terceira Guerra Púnica, Roma implementa definitivamente seu domínio sobre o Mediterrâneo, caracterizando assim um dos momentos mais importantes das conquistas romanas durante esse período republicano e já desenhando ali as bases do que viria a ser o Império, né, que está em processo de formação. Eu já pontuei isso e ratifico, né? O Império Romano é construído ao longo dessa república. O império, na verdade, é um principado, é um regime político e não necessariamente a questão do território. Então, após a Segunda Guerra Púnica, o Império Cartaginês estava reduzido aos territórios de origem no norte da África e pagando, como eu pontuei, os tributos a Roma. Além disso, Cartago enfrentava dois problemas internos: a questão da diminuição dos seus recursos, porque quando se diminui o território, se diminuem os recursos, né? E também começa a ser atacado por ex-aliados, né, que agora estão sob o comando de Roma. Ao final da Terceira Guerra Púnica, como eu pontuei aqui, né, Roma amplia demasiadamente seu poder. Então, Roma está ampliando o seu poder, como você pode observar aqui no segundo tópico, né? Consequência direta da derrota de Cartago, os romanos também já haviam conquistado a Macedônia, que nós já pontuamos num vídeo aqui também sobre o Império Macedônio, o período helenístico, algumas regiões da Ásia e da Gália também, exercendo influência política, econômica e social em um território gigantesco, né? Como eu bem pontuei, a cidade de Cartago ela tinha uma espécie de assembleia que votou inclusive a favor do início desse terceiro conflito com os romanos. Esse conflito dura 3 anos, ele é praticamente a defesa dos cartaginenses dentro da cidade fortificada e o ataque constante dos romanos. Tanto que ao final desse conflito, ao final da Terceira Guerra entre Roma e Cartago, os romanos decidiram por destruir completamente a cidade de Cartago, eliminando-a tanto física como politicamente, né, e tornando-se de fato senhora da África, do norte da África, pelo menos até aí. Como as consequências aqui, eu pontuei, além desse elemento aqui, ó, que para administrar essa grande quantidade de territórios e povos, Roma vai se reestruturando, vai ficando cada vez mais burocrática. Começa também a nomear governadores para estas áreas mais distantes. O exército precisará passar por um processo de transformação, porque não tem mais condições de você tirar o camponês da Península Itálica e levá-lo, por exemplo, para a Espanha, né, para o Egito, para a Macedônia. É muito distante. Vai haver uma melhoria, ou pelo menos uma tentativa de melhorar a distribuição dos produtos, né, da dieta mediterrânica para regiões cada vez mais distantes, e aí talvez seja o ponto central da conquista do Egito, porque o Egito é um grande fornecedor de alimento. As guerras púnicas também, elas vão mobilizar para Roma não apenas um contingente humano na condição de escravos de forma significativa, mas também vai propiciar ao território romano uma riqueza grandiosa, né? Mas ao mesmo tempo essa riqueza provoca a ampliação da pobreza em função da presença do escravo, que nós vamos discutir um pouco mais adiante. Se pensarmos numa perspectiva mais ampla, a vitória sobre Cartago vai abrir caminho
para que os romanos se transformassem num império poderosíssimo que nós tão bem conhecemos, podendo transmitir o seu legado, inclusive, à civilização contemporânea, a civilização ocidental. Então, galera, fechando aqui esse videozinho mais curto sobre as guerras púnicas, frisando que este é o momento em que Roma inicia de fato o seu imperialismo, que é tão marcante com os imperadores, que nós iremos falar num outro vídeo. Não perca o nosso terceiro vídeo, que é sobre a República Romana. Valeu!